A Maureen Gu, ela tem o dom de começar os livros dela com frases intrigantes. Saca só. Quando seu rosto é reconhecido em todo o continente, não pode haver erros. Muito menos no palco. Isso não é exclusivo de um lugar só nosso. Isso que a gente chama de amor também tem um começo nesse mesmo naipe. Quando eu tinha 7 anos, pensei ter movido uma lapiseira só com a força do pensamento. Quem nunca, não é mesmo? Bom, acho que já deu pra sacar, mas hoje eu trouxe não uma, mas 2 indicações de leituras pra gente discutir um pouquinho. Bora comigo? A Maureen Gu, que é a autora dos livros que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, ela explodiu na internet com esses 2 títulos, mas também ela escreveu alguns quadrinhos que ficaram super famosos na internet. As duas são aqueles clichêsões, sabe? Que às vezes a gente precisa ler, precisa de um escape, de um conforto. Esses livros aqui encaixam nessa categoria, mas fora isso, eles são bem diferentes um do outro, então eu vou explicar as narrativas separadamente. Em Um Lugar Só Nosso, a gente vai acompanhar a história de Lucky, que é uma K-Idol em ascensão, que tá pronta para dar o primeiro passo rumo à internacionalização do trabalho dela, que no caso é participar de um programa americano que pode abrir muitas portas para ela no ramo da música. Mas como provavelmente você já sabe desde a nossa resenha sobre Shine da Jessica Jung, se você ainda não assistiu, tem no canal da Embaixada o vídeo completo. A indústria da música pop coreana, ela é muito rígida, ela exige muito dos K-idols, tem ali um treinamento muito intenso, isso você consegue perceber pela experiência dos idols, por entrevistas, por exemplo. Então tem uma monitoração muito grande do trabalho dos idols. Já é difícil você alcançar o topo. Imagine você se manter lá. Só por essa premissa, você já deve imaginar que a Lucky, por si só, ela já tá vivendo uma repressão muito grande das vontades dela. Alguns sonhos ali que ela percebeu ao longo do livro que ela tinha e foram se perdendo no meio do caminho justamente por conta dessa repressão, né, dessa falta de espaço pra viver outros sonhos também. Mas mesmo assim, não é qualquer um que tem a chance que ela tá tendo aos 17 anos, então ela precisa e vai fazer de tudo pra conseguir sobressair e alcançar aí as paradas mundiais. O que a mídia não sabe e não pode nem sonhar é justamente os pormenores da vida de Lucky, que pra gente pode até parecer coisas da vida comum, por exemplo, mas jamais uma idol poderia viver algo tão sensível como, por exemplo, crises de ansiedade. E é justamente tentando evitar essas crises que a Lucky, medicada, acaba fugindo do hotel que ela tá hospedada nesse final de semana que ela vai fazer essa apresentação nesse programa, morrendo de vontade de comer um hambúrguer, e ela acaba encontrando o Jack, que vai ajudar ela nessa fuga. O que era pra ser uma busca simples por um hambúrguer, que ela que tava morrendo de vontade de comer, porque tem essa restrição alimentícia também, né, na vida dos idols, acaba se tornando algo muito maior, conforme ela e Jack vão se conhecendo, vão se gostando mais. Isso é suficiente pra que Jack consiga convencê-la de que ela merece um dia de folga, um dia pra ela. Eu concordo, Jack. E aí ela topa viver uma aventura com ele nesse dia de folga. Amaram? É que Jack, ele é um paparazzi, que até então não sabia que a Lucky era famosa, mas que ele tá precisando muito de um big furo pra conseguir uma promoção e alavancar aí na carreira dele pra conseguir viver de fotografia, que é a sua grande paixão. Então, segura, porque essa história vai ser intensa. Ao mesmo tempo que a gente fica torcendo ali pra eles se conhecerem mais, pra eles dividirem outros anseios entre si, a gente fica apreensivo, né? Porque a gente sabe que alguma coisa de errado vai dar nessa história. É porque a aura que tá ali, ela é muito pesada. Enquanto Lucky, ela tá se esforçando o máximo pro Jack não descobrir que ela é famosa, o Jack, por si só, ele acaba descobrindo isso. E aí ele passa a viver esse grande conflito, porque até então seu interesse era por uma garota comum que se trombou com ele ali no meio da rua procurando um hambúrguer, e não pela fama dela. Sabe aqueles clichês que envolvem aquele dramalhão e aquela divisão entre a pessoa que eu gosto, minha carreira? Esse é o livro. Se você gosta de leitura rápida, mas que seja ao mesmo tempo instigante, não só Um Lugar Só Nosso pode funcionar para esse momento seu, como também, isso que a gente chama de amor, que é da mesma autora, também promete ser aquela leitura gostosinha e rápida para no final de semana você sentar e ler. Esses 2 livros são para vocês. Isso que a gente chama de amor também traz ali uma protagonista parecida com a Lucky no sentido de organização, até porque Daisy Lee não é metódica à toa. Tudo funciona se for meticulosamente planejado e organizado. Só que o que acontece? Apesar da protagonista, né, a Daisy, ela ser uma aluna exemplar, uma amiga leal, uma filha carinhosa, ela é péssima no flerte. Não teve um crush que a coitada não passou uma vergonha na frente. Pensando nisso, ela acaba tendo uma epifania enquanto ela tá assistindo ali um dos dramas que o pai dela gosta. Afinal, esses dramas, eles sempre dão certo porque eles têm uma fórmula. Então, por que ela não poderia aproveitar da sua principal característica, que é ser organizada, e criar um método
que funcione pra ela conseguir conquistar algum crush. Não vou precisar dizer 2 vezes que esse desafio foi aceito. Só que aí ela ficou um pouco fixada, né? Porque não só ela maratonou o final de semana inteiro inúmeros dramas que o pai dela gosta, inclusive assustou o coitado, né, com esse súbito interesse, como também ela fez um roteiro do que acontecia com maior frequência nesses dramas pra que o romance desse certo. Então aquela ali virou a meta atual dela, praticamente uma obsessão, e ela já ia aplicar esse plano com ninguém mais, ninguém menos que Luca, que acabou de chegar na escola. Mas como a vida não é uma série de televisão, você já sabe que alguma coisa deu nesse meio tempo. Particularmente entre essas duas narrativas, Um Lugar Só Nosso foi o livro que mais funcionou pra mim, e mesmo que ambos não tenham sido leituras tão significativas pra mim, comparado com os outros livros que eu resenhei aqui pra vocês, eles são livros bons pra você curar uma ressaca literária e passar um tempinho ali com a companhia. Eu falo um pouco mais de Um Lugar Só Nosso porque alguns passos da lista da Daisy foram bem absurdos, e aí deu uma leve irritada. Mas, por outro lado, pra quem consome muito drama, pode ser uma referência até que engraçada pra algumas fórmulas que realmente acontecem, né, entre eles. Então essas referências podem funcionar super se você curte K-dramas e quer alguma coisa ali pra dar risada, pra não levar a sério. Inclusive, o pai da Daisy é um fofo, as cenas deles dois juntos, pra mim, são super aconchegantes. Era muito gostoso, né, de ver eles dois interagindo e ele colocando ali essa dinâmica dos dois em prática mesmo. Já em Um Lugar Só Nosso, eu tava percebendo que talvez eu estava segurando a capa assim, peço desculpas. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a ambientação. A apresentação de Lucky, que eu comentei com vocês, ela ia ser em Hong Kong. Então ela e o Jack, eles passeiam por muitos lugares, por pontos turísticos. São ambientes muito bem narrados e detalhados pela autora. Então dá super vontade de você viajar junto com eles, visitar esses lugares. Nem que seja pelo Google Maps, né? Porque é o que tá dando por enquanto. Na minha percepção, os dois livros, eles são um pouco mais infanto-juvenil do que jovem adulto em si. Então, essa falta de aprofundamento em algumas temáticas que os livros abordam me incomodou um pouco por ele ser vendido, né, como um YA, como um jovem adulto. Então, isso acabou comprometendo um pouco a minha experiência. Mesmo com essas capas lindas, às vezes eu me fatigava um pouquinho. Então, você tem que estar procurando mesmo um clichê pra ler, uma coisa mais leve. E não ir de cabeça pensando que são livros super aprofundados e que vão te trazer uma lição muito grande. São livros pra se distrair mesmo, que não é um problema. Inclusive, eu nem posso negar que eles não passam num pulo e que eles não me ajudaram a sair de uma ressaca literária, porque eu tava aí algum tempo sem ler com a mesma frequência que eu costumo ler, e esses dois livros me ajudaram muito a retomar esse meu ritmo de leitura. Então, levando na esportiva e buscando um clichêzinho pra ler, eles super vão funcionar pra vocês. A Marine Gu, inclusive, ela me conquistou pela escrita, então ela tem vários outros livros publicados que eu tô só esperando serem traduzidos pro português pra eu conseguir acompanhar também. Mas eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários se eu conseguir despertar pelo menos a curiosidade em conhecer esses títulos e conhecer o trabalho da autora. Até porque, né, gente, essas capas são lindas. Não só as capas, como a diagramação, o trabalho com um livro como um todo. A seguinte, ela arrasa sempre na produção dos livros. É uma das editoras que mais ocupam espaço na minha estante. Inclusive, queria agradecer a Seguinte por ter enviado esses livros pra gente resenhar aqui com a Embaixada. Muito obrigada, Seguinte, pelo apoio e pela parceria. Se você já leu, não deixa de comentar aqui pra eu saber o que você achou, pra gente debater um pouco sobre os livros. Não esquece de deixar seu gostei nesse vídeo pra ele alcançar outras pessoas e se inscrever e ativar o sininho aqui do canal da Embaixada pra você não perder mais nenhum conteúdo dos amigos da Embaixada diretamente pra vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero ver você no futuro ou em outra linha do multiverso. Falou! Esse foi um conteúdo produzido pela amiga da Embaixada, Blue.